Olá pessoal, eu sou Jackson Lima, técnico agropecuário da Coopera e técnico de campo do projeto Bahia Produtiva. E hoje nós estaremos dando seguimento à nossa série de videoaulas voltadas para a cadeia da avicultura. Basicamente, nós iremos falar um pouquinho sobre raças e linhagens de aves caipira, ou de postura ou de corte, assim seja o foco do produtor. Bom, quando nós falamos sobre raças e linhagens, o produtor tem que entender que isso tudo está ligado ao foco que ele quer para dentro do plantel dele. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, o produtor, seja ele produtor de corte, seja ele produtor de aves caipira, seja ele produtor de aves de postura, ou seja ele qualquer outro tipo de criação, nós devemos entender o seguinte: ele tem que entender que o foco na produção é essencial. O que é que eu quero dizer com esse foco? Ele tem que entender que é o seguinte: não adianta estar criando aves que é para produção de ovos, que foram geneticamente modificadas para a produção de ovos para produzir carne. E não adianta aquela ave que é geneticamente foi criada para, ou criada não, desenvolvida para a produção de carne para produzir ovos. Algumas aves têm dupla aptidão. O que é que eu quero dizer com isso? Elas têm têm uma finalidade seguinte, de produção de ovos e também ganho de peso. Mas para isso, algumas aves, quando tem essa dupla aptidão, o que é que elas vão fazer primeiro? Bom, elas vão fazer primeiro o quê? Elas vão sempre ganhar peso primeiro. As aves elas vão ganhar peso, engordar, para depois produzir ovos. Aí vem aquela questão: se uma ave ela ganha peso primeiro, ela vai ter condições corporais de produzir os ovos? Vai. Só que aquela coisa, ela vai adquirir muito o quê? Gordura. Ela vai ficar muito pesada, vai ficar uma ave muito obesa. Então, aves para a produção de ovos não precisam, teoricamente, ganhar peso. Elas precisam ter o quê? Ingerir uma alimentação adequada para manter aquele corpo que ela já tem. E a alimentação das aves que são voltadas para a produção de ovos é uma alimentação teoricamente especial. É uma alimentação focada para minerais e proteína. Mas vai ter um pouquinho de energia, certo? Mas é uma alimentação diferenciada. É diferentemente de uma ração que é para ave, que é voltada só para a produção de carne. Entendeu? Ração que é voltada para a alimentação de carne é uma ração focada em quê? É voltada em proteína e energia, com baixo pouco de vitaminas e minerais, em que seu foco é só o quê? Ganhar carne. As aves não precisam estar se movimentando, as aves só vão ficar presas. Então, assim, o produtor ele tem que entender isso. Qual é o meu propósito na produção? O que é que eu quero com a minha criação? Ainda hoje, né, em muitos aviários que nós visitamos, muitos produtores ainda ficam um pouco perdidos nesse foco de produção. Eles ficam um pouco sem entender o que é que eles querem. E o produtor ele tem que entender primeiro o que é que ele quer. Ele precisa ter o quê? Foco. Ele precisa ter estrutura. E ele tem que ter o quê? Recursos. Porque ele vai empregar esses recursos. E os recursos que vão ser empregados vão estar distintos no nosso foco, no nosso propósito. Porque já pensou o produtor investir todo o seu recurso para a criação de aves, que vai ser de corte, e na hora H ele muda e quer fazer a criação de postura? Ou seja, todo o seu foco tem que mudar também. Ele tem que ver uma outra rede de comercialização, porque ele não vai mais trabalhar com carne, sim com ovos. Então o produtor ele tem que fazer esse jogo de cintura justamente para entender que o propósito ou o foco da criação está ligado também diretamente aos recursos que vão ser empregados e que futuramente vai ter o que? O seu retorno. Então, é essencial que o produtor saiba o que ele quer, o foco da produção. Então, assim, quando o produtor
ele já sabe o que é que ele quer, o foco da produção, o que é que ele vai empregar de recursos, ele vai entender o seguinte: bom, meu foco de produção vai ser aves de postura. Então, assim, quando nós falamos em aves de postura, hoje no Brasil, ou melhor dizendo, hoje na Bahia, aqui pra gente, uma das melhores raças que nós trabalhamos hoje, qual é? Existe primeiro a Embrapa 051, certo? Que, como nós estamos vendo aqui, é uma criação, é uma pequena criação de algumas aves de postura. Toda ela é Embrapa 051, as fêmeas, tá? E o que é que eu quero dizer com isso, com a Embrapa 051? Bom, a Embrapa 051, pessoal, é uma ave que foi modificada geneticamente, foi desenvolvida geneticamente de forma de duas aves, que ela pega a Rhode Island Hat e a Plummer Rock branca. Ou seja, são duas aves que pegam o que? A rusticidade e produção, tá? Essas aves da Embrapa 051 são aves o que? Poedeiras coloniais. São galinhas híbridas que têm duas genéticas, tá? Então, assim, as galinhas da Embrapa 051 são especializadas para a produção de ovos, pessoal, de mesa, aquele ovo ó, marronzinho, uniforme, tá certo? Então, assim, e por serem rústicas, por terem uma finalidade rústica também, elas se adaptam bem aos sistemas intensivos ou semi-intensivos. Muitas dessas aves aqui, como eu posso dizer, muitos da Embrapa 051, elas podem ser criadas nos sistemas elas podem ser criadas nos sistemas de gaiola. O que é que eu quero dizer com isso? Sistema de gaiola, pessoal, é aquele sistema que a ave fica presa, só colocando ovos. Então, ela pode ser criada nesse mesmo sistema, mas pode também ser criada igual está aqui no sistema o quê? Semi-intensivo. É aquele sistema que a ave fica solta, buscando o seu alimento, e também a ave fica presa em gaiolas. Então, assim, é uma ave muito simples de se trabalhar, justamente por causa da sua rusticidade, pessoal. Ela vai pegar o que? A rusticidade e a alta produtividade. A Embrapa 051 são aves que colocam em torno do seu ciclo aí mais de 300 ovos. Então são aves muito boas de produção. Então isso é essencial. Então vai ser o quê? Vai ser uma ave rústica que vai... E também ela vai o quê? Ela vai ser resistente a algumas doenças. Ela vai ser importante. E o importante é o quê? Que ela seja de fácil manejo. É onde o produtor, além de errar às vezes no foco da produção, ele erra bastante, que é o quê? O manejo. Então, essas aves da Embrapa 051 são de fácil manejo. Então, são fáceis de lidar. Então, assim, são aves, como eu posso dizer? Então, pessoal, como eu estava falando, ó, a ave, tá aqui o ovo, os ovos. Como ela está no seu início de produção, quando ela está no início da produção, os seus ovos são um pouco mais claro a casca, tá? Isso é normal justamente porque é o início da produção. Mas como ela vai atingir... Bom, ó, só um recapitulando, porque é o seguinte, ó, o início da produção se dá a partir do quê? De 18 a 21 semanas. É o início que ela começa a colocar os seus ovos, certo? Aí o início ainda, a casca é um pouquinho clara. Mas a coloração da gema, pessoal, é uma gema muito... Não é aquela gema amarela que a gente vê, é uma gema mais vermelhinha, mais corada. Então, assim, essas aves têm características bem curiosas. Por quê? São aves, pessoal, ó. São aves que elas não têm o que? Seu porte alto, ó. Como vocês podem ver, são aves de porte médio, ó, porte médio,
As penas bem vermelhas, como vocês podem ver aqui, ó, um marrom chegando no vermelho, ó, são aves que se caracterizam muito, são de fácil reconhecimento, tá? E assim, o seu peso, ela quando está no seu pico de produção, ou quando vai encerrando o seu pico de produção, elas podem atingir de 1,5 kg a 1,7 kg, ou seja, lembra que eu falei lá que algumas aves são de dupla aptidão? Essa ave aqui no final, a gente pode estar fazendo o quê? Depois que ela encerra todo o seu ciclo, depois que ela encerra todo o seu ciclo de produção, nós podemos estar fazendo com que essas aves, elas sejam o quê? A gente pode dar uma ração de terminação justamente para ela ganhar um pouquinho mais de peso, e a gente tá ou comercializando ou consumindo essas aves, que é normal, tá? A gente pode estar fazendo o consumo dessas aves, batendo para consumir. Então isso é importante. Então, quando vocês podem ver aí, a cor da crista bem característica, bem vermelha, sem pigmentação, que algumas aves apresentam um pouquinho de pigmentação branco, aqui alguns pontos brancos, tá? A gente vê, ó, são aves muito boas, principalmente, como eu falei, principalmente por questão do manejo, fácil manejo, tá bom? Bom, pessoal, e ainda assim, essas aves, elas são muito boas para a criação, e principalmente para os pequenos criadores. Quando eu falo em pequenos criadores, eu quero focar especificamente em quê? Nos produtores do projeto Bahia Produtivo, que são produtores que têm o quê? Pouco recurso, teoricamente, pouco recurso para ser empregado próprio, e também suas propriedades o quê? São pequenas, ou seja, são aves que se adaptam também a qualquer tipo de clima, qualquer tipo de pastagem que ela tenha para estar fazendo seu caminhar ou buscar o seu alimento. Então isso é que é importante. Então essas aves, elas são muito boas para criar. Então o produtor, ele tem que entender o que? Lembra que eu falei lá que o produtor, ele tem que entender qual é o seu foco na criação. Então assim, o foco aqui é o que? Produção de ovos. Então aqui foi buscado o que? Aves próprias para a produção de ovos. Então tem que entender isso, tá bom? Então assim, outra raça que a gente, outra linhagem. E assim, pessoal, outra característica dessas aves é o que? Baixo consumo de ração. O que elas conseguem consumir aí de 95 a 115 gramas diárias de ração. Se o produtor puder, né, é claro, fazer com que ela fique entre 105 até 95 gramas de ração por dia, o produtor vai ter um ganho muito grande, porque ela vai estar o quê? Consumindo pouco alimento, mas também vai estar o quê? Ela vai estar tendo uma boa produtividade. Então é isso, o produtor, ele tem que entender o seguinte: eu vou estar na média da minha ração, certo? Fornecimento de ração, mas minha ave ainda vai estar o quê? Tendo a produtividade, ó, em alta. Então isso que é importante, tá bom? Então o produtor, ele tem que atentar isso, justamente porque lembra que elas são de fácil adaptação. Então, como ela é de fácil adaptação, o produtor vai ter uma grande ajuda aí. Qual é? A alimentação alternativa. Então assim, como o produtor vai fornecer essa alimentação alternativa, ele pode baixar justamente de 105 para 95 o seu consumo de ração diária, porque ela vai estar o quê? Buscando o seu alimento, fazendo a catação do seu alimento. Então isso que é importante, tá bom? Então, pessoal, como essas aves vão estar o quê? Baixando o seu consumo de ração e mantendo a sua produtividade, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o foco do projeto vai ser atingido, que é o quê? Baixo gastos ou baixo consumo de ração e alta produtividade. O foco do projeto, seja ele projeto financiado, como é o projeto Bahia Produtivo, o recurso próprio empregado, vai ter o quê? Resultado. Vai ter uma boa produtividade. Então vai ter o quê? Rentabilidade. Porque esse é o propósito. Porque não adianta nada nós empregarmos uma ideia de criação de aves,
o produtor gastar ali, seja de recurso próprio ou não, e não ter rentabilidade. Então tem que ter rentabilidade, o projeto tem que ter rentabilidade, o produtor ele tem que ter o dinheiro no bolso. Então isso que é importante, baixar o seu consumo, mantendo a produção e tendo que rentabilidade nas vendas futuras. Isso que é importante. E outro ponto de suma importância qual é, pessoal? Quando o produtor ele tem dentro do seu, já tem o propósito, seu foco firmado, ele tem o seu foco definido, e que ele trabalha muito com assistência técnica, ele tem assistência técnica, isso facilita o entendimento entre produtor, assistência técnica e resultado. Porque todos vão trabalhar num propósito, que é o quê? A busca pelo resultado com a produção o quê? Sustentável. Isso vai favorecer demais o produtor a entender, como também o técnico a entender qual é o objetivo, qual é a dificuldade do produtor, em que ele possa estar auxiliando o produtor à busca pelos resultados, que é essencial. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.